Fala pessoal, eu sou o PS Raio Negro, esse é o quadro Martigos e a série dos motivos do porquê você, parte da população brasileira, deveria ou poderia não gostar do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Hoje a gente vai falar sobre a parte da religião, sabe? Os motivos religiosos para que as pessoas não gostem do Jair Messias Bolsonaro. Para mim, um dos principais grandes erros durante a sua campanha do Bolsonaro foi ter usado justamente a religião como marketing para poder se eleger. Ele usou da fé das pessoas para poder ganhar votos. Ele se afirmava em vários momentos cristão e isso e aquilo, e na verdade foi uma grande jogada estratégica só para poder ganhar votos. O slogan dele durante a campanha era Deus acima de tudo e Brasil acima de todos, ou Brasil acima é algo do tipo, mas eu acho que foi isso que eu falei. Um censo realizado pelo IBGE em 2010 mostrou que 87% da população brasileira é cristã, entre católicos, protestantes, pentecostais, batistas, entre outras fragmentações dentro dessa religião. Então ele usou dessa maior parte da população sendo da religião que o favorece para poder se eleger. Isso se reflete nas relações econômicas que o presidente tem, como a gente pode ver que ele tem uma relação muito grande, muito próxima, muito estreita com Israel. Enquanto o presidente prefere se juntar com Israel, a maior parte da população concorda que o presidente se juntasse à luta pela Palestina, que é um país que é injustiçado por Israel, porque desde 1948 existe uma guerra naquele território israelita entre Israel e a Palestina, que não é reconhecida como país pela ONU e automaticamente só é reconhecida por algumas pessoas, né, as pessoas que acreditam que a Palestina merece seu próprio território. E na prática, o território de Israel é bem menor do que o território da Palestina, e a Palestina só quer a sua independência, enquanto Israel quer literalmente tomar o território da Palestina, porque eles afirmam seu território que foi dado por Deus na Bíblia como a terra prometida. Além disso, o Brasil perde muito com essa união entre Brasil e Israel, porque os países que mais atuam nesse apoio à Palestina são os países da Liga Árabe. Então o Brasil perde muito aí, porque esses países árabes eles movimentam um PIB muito grande no mundo, porque são os maiores exportadores de petróleo do mundo. Sabe, a maior reserva de petróleo fica ali naquela região do Oriente Médio. Então o Brasil acaba perdendo muito, porque as relações comerciais entre o Brasil e os países árabes poderiam dar muito mais lucro para o Brasil, tendo em vista que a gente também exporta petróleo, do que as relações entre Brasil e Israel. E essa inclinação maior por parte do presidente por Israel se provou quando ele transferiu a Baixada Brasileira do país, teoricamente Israel, de Tel Aviv, que é uma região que é da Palestina, para Jerusalém, o que causou uma grande revolta desses países que eu já citei, que são os países da Liga Árabe, e vocês já sabem qual seria o impacto econômico que isso causaria. Como consequência disso, né, como consequência do repúdio por parte desses países da Liga Árabe, o presidente acabou recuando e colocou apenas uma sala comercial em Jerusalém. A gente não pode esquecer que, de acordo com a Constituição ainda de 1891, o Brasil é um país laico. E o que é um país laico? Um país laico é um país onde as pessoas podem seguir a religião que elas quiserem, sem que o Estado, o governo, possa interferir na crença delas. E, teoricamente, qualquer um no Brasil pode seguir a religião que quiser, mas a gente não vê isso refletido no nosso país. Inclusive, vai passar agora uma gravação do presidente onde ele diz que as religiões que não são o cristianismo têm que se curvar e aceitar que o cristianismo é a religião do Brasil. Como somos um país cristão, Deus acima de tudo. Nós é maioria. Essa historinha de Estado laico não, é Estado cristão. Vamos fazer o Brasil para as maiorias. As minorias têm que se curvar às maiorias. A lei deve existir para
defender as maiorias, as minorias se adequam ou simplesmente desaparecem. E por último, eu vou citar alguns trechos da Bíblia que vão contra as próprias coisas que o Bolsonaro fala e faz. Vamos abrir sua Bíblia em Marcos capítulo 10, versículo 12, que diz: E Deus lhes disse: qualquer homem que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar o homem e casar com outro, adultera. Então, basicamente, isso diz que qualquer um que basicamente se divorciar e casar com outra pessoa depois é adúltero. E, bom, nosso presidente tem uma esposa que tem basicamente a idade do filho dele. E, além disso, não é a sua primeira esposa, né? Eu não sei qual o número da esposa que ele tá, não sei se é a segunda ou se é a terceira, mas uma coisa eu tenho certeza, de que não é a primeira. Então, quando você fala de família tradicional brasileira, num ponto de vista conservador, pelo menos eu imaginei que a pessoa passasse a vida toda casada com uma pessoa só, mas tudo bem. A Bíblia que falou isso, não sou eu que estou falando. Então, no ponto de vista bíblico, o Bolsonaro é adúltero. Outro trecho da Bíblia que a gente também pode citar é Mateus capítulo 5, versículo 38 ao versículo 42, que diz o seguinte: se ferirem tua face do lado direito, ofereça também a outra face. Se quiserem processá-lo e tirar-lhe tua túnica, ofereça também a capa. Se quiserem te obrigar a caminhar 1 milha, caminhem 2. Então, basicamente, isso fala que quando alguém te atacar, você não deve atacar de volta, mas sim não fazer nada, porque sim, você é cristão, você tem que mostrar que cristãos vivem na paz, né? Basicamente. Então, a gente vê isso refletido no presidente Jair Messias Bolsonaro. Como exatamente, né? Porque é uma pessoa que ataca todo mundo, não tem nem motivo às vezes para poder atacar alguém, sabe? E é uma pessoa que faz um discurso completamente de ódio contra homossexuais, contra muita coisa, de forma geral. Então, me responda você, como que essa citação se reflete no seu presidente? Foi o que eu pensei. Em 1 João capítulo 3, versículo 15 diz que o ódio é o mesmo que assassinato. E, bom, vocês sabem que não tem espaço para assassinos na vida eterna. Essa é exatamente a citação que está lá. Ele vive atacando, retrucando pessoas que nem sequer dirigiram a palavra a ele. Nós podemos ver, por exemplo, em vários casos, como no caso do Jean Willis, né? Bolsonaro ataca ele desde a época que ele era deputado federal e muitas das vezes sem motivo. Isso não precisa nem citar trecho, todo mundo sabe que em vários momentos da Bíblia diz que você não deve desejar a morte do seu próximo. Na verdade, você não deve desejar a morte de ninguém, entende? E como eu já cara, tipo, quando você deseja a morte de alguém, é o mesmo que você desejar, é o mesmo que você ter ódio. Então, voltando de novo, remete a 1 João capítulo 3, versículo 15. E o Bolsonaro já disse em 2017 uma vez que queria que a polícia, de forma geral, matasse 200 mil vagabundos ou alguma coisa do tipo. Eu vou deixar o trecho que vocês vão saber exatamente o que ele falou. Eu queria que matasse 200 mil vagabundos. Uma das grandes citações de Cristo que eu também posso citar aqui para vocês é que ele diz: amai vossos inimigos, bendizei a quem vos maldizem, fazei bem a quem vos odeia, para que sejais filho do nosso Pai que está no céu. E além disso, a gente também pode citar aqui Ezequiel capítulo 18, versículo 20, onde é dito que onde Deus diz que nós não devemos ficar felizes com a morte dos ímpios, né? Então não devemos agradecer, não devemos nos alegrar de forma geral pela morte dos ímpios, que se você for colocar nos dias de hoje, né, a gente não deve se alegrar pela morte de ninguém, basicamente, nem quando a pessoa é cristã, nem quando a pessoa é um bandista, e nem quando a pessoa é ateia, quando a pessoa... nada, em nenhum momento, né? E vemos em vários momentos que o Bolsonaro ele simplesmente fica feliz quando fica sabendo da notícia da morte de um marginal, de um bandido, de forma geral. Na verdade, eu vejo isso acontecendo não só com ele, mas com muita gente. Eu acho que é basicamente isso, né? Eu já tô até cansado de citar trecho da Bíblia, tem muito, tipo, muito mesmo.
Tem muito mais trecho que é citado na Bíblia que remete ao Jair Messias Bolsonaro, mas acho que isso já é o suficiente para você pensar e repensar não só como isso afeta a religião e a vida de outras pessoas, mas como afeta a sua própria imagem como cristão, como pessoa que acredita no amor, em Deus e nas coisas do bem. Muito obrigado por assistirem o vídeo. Deixa o like se você gostou. Se você não gostou, deixa o like para eu saber que você também não está gostando. Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo para todo mundo. Segue as redes sociais da Ataco RJ que vão estar aparecendo aí na tela. E é isso, basicamente é isso. Se você quiser ver alguma coisa bem específica aqui no canal, é só você pedir aí nos comentários que a gente vai trazer pra vocês. Muito obrigado, é isso. Agradeço por você que viu esse vídeo até aqui e tchau.